Oi, gente. Esse vídeo aqui é um resuminho de orientações para que vocês possam construir estudos de revisão da literatura, que podem servir tanto para tentar apresentação de trabalho em algum congresso, como para publicação em revistas que aceitam esse tipo de estudo. Tá? Então, eu coloquei alguns passos aqui para tentar orientar vocês. O primeiro passo vai ser sempre definir seu objetivo. Então, a gente não começa dizendo qual é o título, nem escrevendo na introdução. A gente começa pelo objetivo, tá? Então, o que é que você quer encontrar com esse seu estudo de revisão? Sempre comecem um objetivo com algum verbo no infinitivo, certo? Os verbos no infinitivo são aqueles que terminam em ar, er, ir. Então, identificar, analisar, conhecer, certo? Pensem sempre em verbos assim. Um exemplo que eu coloquei aqui relacionado à minha área é verificar se o uso do método Pilates é recomendado no tratamento fisioterapêutico para recuperação funcional pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Esse objetivo pode virar o título, tá? Basta eu tirar esse verbo aqui. Então, o uso do método Pilates é recomendado, não é recomendado, tudo depende do resultado dessa minha revisão, tá? Então, não comecem pelo título, comecem pelo objetivo. Logo depois que vocês definirem o objetivo, vocês vão definir a estratégia de busca. Quais são as palavrinhas ou o que a gente chama de descritores que vocês vão colocar lá nos sites de busca para que vocês encontrem os artigos relacionados a essa temática. Então, para o exemplo que eu coloquei acima do objetivo, eu escolhi as palavras Pilates, tá? E aí, uma estratégia que a gente utiliza para organizar os descritores é colocar entre parênteses. Todos os artigos que tiverem Pilates precisam também incluir ou fisioterapia ou reabilitação. Vocês viram que eu já coloquei os descritores em inglês aqui. Por quê? Porque algumas das bases de dados só funcionam com descritores em inglês, principalmente PubMed, que é a base que a gente mais utiliza para pesquisa de evidências na área da saúde. Tá? Então, já coloquem os descritores em inglês. Mesmo que o artigo seja em português, se você colocar o descritor em inglês, ele vai aparecer lá em alguma das bases de dados, tá? Aqui vocês já vão ver que tem uma diferença. Ó. Eu coloquei fisioterapia ou reabilitação. Então, pode aparecer ou o termo fisioterapia ou reabilitação no artigo que eu quero ler. E esse and que aparece aqui significa e, quer dizer que eu quero combinar esses descritores. Esse or significa ou, quer dizer que pode ser um ou outro, tá? Então eu quero combinar Pilates e fisioterapia ou reabilitação e reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então só vão aparecer para mim artigos que falem sobre Pilates e fisioterapia e reconstrução da LCA ou Pilates e reabilitação e reconstrução da LCA. Então, já está dentro do meu objetivo. Depois disso, o próximo passo é escolher quais são os sites onde eu vou pesquisar esses artigos, tá? Então, tentem não utilizar Google Acadêmico, tá? Lá tem muita literatura cinzenta, que são artigos que não foram publicados, não foram revisados por pares, tem muita dissertação. Se o objetivo do seu estudo for incluir tudo isso, aí sim, pode usar o Google Acadêmico, tá? Mas se não for, nem abram ele. Principais aqui na área da saúde, a gente tem PubMed, tem a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, que pode ser acessada por meio da Lilacs também. Na verdade, a Lilacs está vinculada à BVS, que é a Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde. Tem o Cielo não é uma das melhores bases de dados, mas é muito utilizada no Brasil, então a gente acaba utilizando também para revisões. E tem a Biblioteca Cochrane, ela é referência em revisões sistemáticas, mas também tem outros artigos que aparecem lá. Tá? Então, escolhi essas 4, não precisa ser as 4, tá? Você pode escolher 3, por exemplo. Depois a gente vai realizar a busca. Vou mostrar para vocês aqui, eu já abri alguns dos sites, esse aqui é o da PubMed, tá? Então, já copiei aquela estratégia de busca e colei aqui. Vou clicar em Search, que é pesquisar, e ele me deu 91 resultados, 91 artigos. Vou aplicar um filtro, tá? Então, eu defini que eu quero estudos publicados nos últimos 5 anos. Tem que ser apenas ensaios clínicos, que podem ser em inglês, português ou espanhol. Então, eu volto lá na base de dados. Lá embaixo, no PubMed, eu já consigo clicar em 5 anos, certo? Então, já diminuiu de 91 para 2 resultados. Guardem isso aqui, eu nem vou aplicar outro filtro ainda.
Vou na BVS, já copiei e colei aqui a estratégia de busca, vou clicar em buscar. Ele apareceu 5 artigos. Vamos aplicar o filtro dos últimos 5 anos. E aí ele vai reduzir para 2 artigos apenas. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas já deu para ver que esse artigo que aparece na BVS também aparece aqui no PubMed. Vai ter uma etapa mais à frente da nossa revisão que a gente vai excluir esses estudos que foram duplicados, tá? Venho no Cielo, copiei e colei a mesma estratégia de busca, clico lá no buscar e ele não encontrou nenhum estudo, tá? Venho agora na Cochrane, aqui em cima tem um quadradinho, um retângulo pequenininho com a lupa, colei lá minha estratégia de busca e aqui ele vai mostrar que não apareceu nenhum resultado também. Tá? Então, não ter resultado é resultado para a gente também, porque eu vou ter que descrever tudo que eu encontrei em cada uma dessas bases de dados. Tá? Então, eu vou dizer que no PubMed apareceram 2, na BVS apareceram 2, no Cielo, nenhum, na Cochrane, nenhum, certo? Então, com esse meu filtro de 5 anos, eu vou ter apenas 2 estudos do PubMed e 2 da BVS, que na verdade estão repetidos, é só vocês olharem o título aqui, certo? Que são os mesmos estudos, ou seja, tirando 2 repetidos, eu tenho apenas 2 artigos para essa revisão. E aí vocês podem perguntar, professora, mas será que vão aceitar uma revisão com apenas 2 artigos? Se você seguiu bem direitinho essa metodologia e apareceram apenas 2 artigos, então não tem como alguém negar, certo? Porque se a pessoa reproduzir tudo direitinho igual você fez, ela vai encontrar somente 2 também. Agora, se realmente ficar insuficiente, a gente tem que mudar a estratégia de busca. Ou muda as palavrinhas, ou reduz o filtro, tá? Então, vamos colocar dos últimos 10 anos. Vamos ver se já melhora aqui. Agora eu tenho 53 resultados. Vamos colocar também na BVS, últimos 10 anos. Vamos ver se melhora. Aqui eu tenho apenas 3 resultados dos últimos 10 anos. Então, eu vou escolher já modificar esse filtro. No Cielo e na Cochrane não apareceram nenhum, mesmo sem filtro nenhum. Tá? Então, aqui eu nem preciso modificar. Tudo isso vai ter que ser descrito no seu estudo, tá? Quando a gente faz um artigo completo, para quem faz revisão, precisa inserir esse fluxograma aqui lá na parte de resultados. E nesse fluxograma vocês vão dizer especificamente quantos vocês encontraram em cada base de dados. Tá? Eu não quero saber ainda se você leu o artigo todo ou não, eu só quero saber quantos apareceram lá. Mesmo que seja 0, você coloca o 0 aqui. Tá? Quantos foram excluídos por duplicidade? Então, eu vi que tem um artigo que está igual, tanto no PubMed quanto na BVS. Então, eu já sei que esse eu vou excluir por duplicidade. Aqui eu vou colocar todos que eu excluí por duplicidade. Depois que eu excluir por duplicidade, eu vou ler cada um desses títulos aqui para saber se ele realmente se encaixa no meu tema. Tá? Um exemplo. Esse aqui, o número 5, ele está falando que a rotação da pelve está associada com a simetria no momento extensor do joelho durante o agachamento bipodal depois da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando. Cadê o Pilates aqui? Tá? Então, esse aqui eu já vou excluir pelo título. E isso está no próximo passo aqui de vocês, tá? Que é ler cada um dos títulos de um por um para identificar os que se encaixam no tema e no tipo de estudo que vocês querem. Então, daqueles 53, não quer dizer que eu vou ler 53 artigos, eu vou ler 53 títulos. E eu vou anotar quantos eu excluí por duplicidade e quantos estavam fora do tema, tá? Esse é o 7º passo aqui. Então, vocês podem ver aqui que no fluxograma tem também, ó, fora da temática. Quantos sobraram? Dos 53, quantos sobraram depois que eu excluí todos esses? Depois que eu li cada um dos títulos e excluí os títulos, escolhi os que iriam entrar, eu vou ler o resumo dos que eu escolhi. E eu vou verificar se realmente aquele artigo entra na temática que eu quero, tá? Anota quantos artigos continuam na sua busca depois que você lê os resumos.
Depois que você escolheu, vamos dizer que dos 53 que apareceram no PubMed, por enquanto eu tenho somente 20, depois da leitura dos resumos. Aí eu vou ler o texto completo. Eu posso colocar no meu método que eu incluí apenas os artigos com texto completo disponível. Então, se você entrar lá, clicar no artigo e ele aparecer que o texto completo não está disponível, você pode excluir também, tá? Então, é outra coisa que você pode apresentar. Textos completos avaliados para elegibilidade. Quantos desses textos que você escolheu após o resumo, você conseguiu abrir o texto completo, tá? Aí você coloca aqui conseguir abrir o texto completo. E desses todos que você leu o texto completo, quantos realmente entraram na revisão porque eles tinham a ver com o seu tema e tinham todas as informações? Aí são os últimos artigos incluídos, tá? Que aí seria o 11º passo. Depois da leitura do texto completo, quantos vocês incluíram, quantos vocês excluíram? Ou porque não obtiveram o texto completo, ou porque não continha as informações necessárias, ou ainda a temática não era aquela que vocês queriam, tá certo? E aí o próximo passo é montar uma tabelinha com esses últimos artigos que vocês incluíram. Essa tabelinha ela vai ter o autor e o ano desse artigo, qual foi o objetivo desse artigo. Pode ser, se for uma revisão, pode ter base de dados. Eu não acho que isso aqui seria interessante, não. Acredito que é mais interessante falar os métodos e os principais achados. Os achados são os resultados, certo? Não é para vocês colocarem nem introdução, nem conclusão aqui nessa tabelinha. E em cada linha vocês vão colocar um artigo diferente. Então, se eu incluir 15 artigos, minha tabela vai ter 15 linhas. Cada linha para um artigo. Eu coloco ano e autor, autor e ano, tá? O objetivo, coloquem os métodos e os principais resultados, tá? A partir dessa tabelinha, você vai escrever um resumo. Vamos lá, desses 15 artigos que você avaliou, vamos dizer que 10 utilizaram exercícios do método Pilates em solo. Aí você já coloca lá no seu resuminho, dos 15 artigos avaliados, 10 utilizaram exercícios do método Pilates em solo para pessoas 3 meses ou 6 meses após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Tá? Então, escreva um textinho resumindo. Desses 15, 5 utilizaram Pilates em estúdio. Desses 15, 6 fizeram uso do método Pilates apenas após 6 meses da cirurgia. Tá? Então, esses detalhes de como cada um desses artigos se assemelha ou não, certo? Entram aqui nesse resuminho. E aí pronto, agora você já tem todos os dados necessários para montar o seu resumo, para mandar para o congresso ou ainda para mandar para alguma revista que aceite esse tipo de publicação, certo? A introdução vai ser bem pequenininha, no caso de um resumo, vocês podem escrever 3, 4 linhas, somente contextualizando mesmo. Aqui no exemplo de tema que eu dei, vocês poderiam falar sobre o que é a reconstrução do ligamento cruzado anterior, o tipo de perda funcional que traz e que o método Pilates ele pode auxiliar de alguma forma por se tratar de um método de exercícios físicos. Ponto. Isso é suficiente para uma introdução de resumo, tá? E a conclusão depende do que vocês encontraram com os artigos estudados. É isso, gente.